feministas. Donas do próprio corpo. Com voz para expor o que pensam e o que desejam. Mas nem sempre foi assim. Para falar sobre essa história de luta das mulheres, é preciso voltar ao passado e pensar que as brasileiras só conquistaram o direito de votar, que é um direito básico de cidadania, em 1932. Eram educadas, antes de tudo, para serem esposas. A mulher foi deixada quieta no seu canto, num canto que foi definido para ela por outras pessoas, sem que ela pudesse falar sobre isso. Esta transformação de abrir todas as portas, de escancarar, representa uma revolução muito grande. Havia uma história de não participação feminina, depois havia uma história de opressão, o homem era o chefe da sociedade conjugal, a mulher casada só podia trabalhar com autorização, só podia celebrar contrato com autorização. Isso vai até o início dos anos 60, quando vem o Estatuto da Mulher Casada. A conquista da igualdade só veio em 1988 em uma frase da Constituição. Artigo 5º, inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Um direito que parece óbvio veio depois de décadas de reivindicação. Uma luta que amadureceu até chegar a um momento histórico. As brasileiras se mobilizaram no Brasil inteiro para vencer resistências à distância do poder político e chegar à Assembleia Constituinte em 1987. Eleitas por partidos diferentes, se uniram num sentimento em comum. Tinha chegado a hora. Se a lei maior do país seria escrita, teria que ser também com a voz e a letra das mulheres. Eram 25 deputadas constituintes, menos de 5% do Congresso Nacional, mas estavam aqui representando 70 milhões de brasileiras. Mas aqui dentro, eles ainda falavam de cima para baixo. Na mesa diretora, o presidente era um homem, vice-presidentes, 2 homens, secretários, 3 parlamentares do sexo masculino. No chão do plenário, eram 21 homens para cada mulher constituinte. Durante todo o processo de elaboração da Constituição, elas trabalharam em dupla jornada. Era preciso desenhar o futuro do Brasil e, ao mesmo tempo, conquistar direitos, vencendo o preconceito e a indiferença desse universo de terno e gravata. Vamos procurar as mulheres na imagem? Quase invisíveis. Ser um pontinho na multidão nem era um problema. As mulheres constituintes não queriam ser vistas, queriam ser ouvidas. Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra. Era uma bancada única. Não era só unida. Era assim, mexer igual uma formiguinha. Você mexe com uma, mexe com todas. E assim, antes mesmo de escrever a Constituição, elas reescreveram a realidade. As mulheres brasileiras, antes da Constituição, eram cidadãs de segunda categoria. Pode parecer incrível, mas nós tínhamos um Código Civil ainda de 1916 que regia a vida familiar, onde o homem era o chefe da sociedade conjugal. A desigualdade entre os sexos é um problema cultural que surge muitas vezes nessa idade, quando o menino é incentivado a ser forte e valente, deixando todas as fraquezas para as meninas. Enquanto os pesos e as medidas forem diferentes para homens e mulheres, nenhuma coisa
Constituição será equilibrada. 25 mulheres mudando a história, de mãos dadas com as mulheres do Brasil inteiro. A minoria representava a maioria. As brasileiras eram 54% do eleitorado. E nos corredores do Congresso, multidões deixavam isso evidente todos os dias. Para essas mulheres, esta é a hora de acabar com a discriminação. Elas querem que a mãe de todas as leis, a Constituição, também possa ser chamada de palavra de mulher. Até em silêncio, as mulheres foram impondo a própria voz. Um dia, um ou dois deputados, lá vem elas, aquelas mulheres todas de batom, o que elas querem? Desmoralizando. Depois nós pensamos, batom, a boca é o batom. A boca que fala, a boca que articula, a boca política. E nós, então, de uma certa forma, usamos, essa imagem para imprimir um nome à nossa campanha e que ficou conhecida como Lobby do Batom. Esta é a Carta das Mulheres pedindo igualdade de direitos, o fim do autoritarismo e da discriminação. Esperando que o plenário não só acate a proposta de que a família no Brasil é constituída também pela união estável, mas para assegurar a plena igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Foi um tempo de muita luta, né, Jaqueline? Até me emocionei, que eu não tinha visto eu falando aí. De batom, claro. Nós, aos poucos, estamos enfrentando uma cultura machista que se manifesta em atitudes e que se manifesta na linguagem. E é um processo histórico a superação disso. Mas acho que nós temos andado na direção certa, mesmo quando não na velocidade desejada. Hoje é até difícil imaginar a vida sem alguns direitos que naquela época eram novidade absoluta. A união estável. A Constituição de 1988 não só admite a condição de companheira, como reconhece o direito à herança e a uma parte na divisão dos bens em caso de separação. A licença maternidade. Um dos primeiros destaques a serem votados foi o que garante 120 dias de licença para a mulher gestante. Ela assegura na lei complementar incentivos para que a mulher tenha ingresso e seja protegida no seu mercado de trabalho. Eu acredito que essa emenda representa a vontade das mulheres brasileiras. Legal, né? Volta, olha, quase 40 anos. Mas para a mulher, isso aí foi uma conquista extremamente importante. Assim como algo que na época foi considerado muito radical, que era a licença paternidade. Porque o que a gente queria era quebrar esse paradigma de que filho é só da mãe. Essa psicanalista teve o pai ao lado nos primeiros dias de vida. O pai, ele vai cuidar junto dessa criança que está num estado vulnerável e vai passar a se responsabilizar por esse ser. Hoje, os pais podem ter de 5 a 20 dias de licença para cuidar de um filho que acaba de nascer. Mas para chegarmos até aqui, um pai constituinte, um homem, teve que enfrentar o machismo. O anúncio da votação da emenda sobre a licença paternidade foi recebida com ironia pelo plenário. Eu me senti ultrajado, humilhado, quando o presidente Ulisses Guimarães leu a minha emenda. O plenário não parava de rir. Eu vi uma sonora gargalhada no plenário e todo mundo olhando para mim. É uma homenagem ao homem gestante.
E eu subi à tribuna para protestar contra a gargalhada. E quando eu estou subindo aqueles 5 degraus, eu pensei a noite inteira nessa emenda. E comecei a falar de mortes de mãe em sala de parto e o que acontecia com o pai quando a mãe morria na sala de parto. E fiz um discurso completamente de improviso. 14 de dezembro de 1987, nasceu minha filha Ana Sofia. E para infelicidade minha mulher esteve à beira da morte e depois 3 semanas imobilizada no leito por um acidente anestésico. Senhor Presidente Ulisses Guimarães, não havia no mundo naquele instante nenhuma Assembleia Nacional Constituinte, nenhum emprego, nenhum patrão, nada, nenhuma força no mundo que me tirasse do lado dela e dos meus filhos. Muito obrigado. E quando percebi que o presidente Ulisses também estava emocionado, eu resolvi encerrar o discurso. A presidência pede perdão se eventualmente a manifestação que teve possa ter sensibilizado o nosso deputado Alceni Guerra. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Eu sou filha do cara que escreveu isso, que propôs, né? Sou filha desse homem que lutou e que não teve vergonha de subir no plenário e de falar que sim, queria licença paternidade, que homens precisam. Eu sou filha desse homem que teve a coragem de fazer isso, né? Essa licença paternidade faz gente chorar mesmo, né? Na véspera do discurso, eu passei a noite cuidando dela. Essa moça é uma inspiração para centenas de milhões de vezes que os brasileiros, homens, puderam estar junto com sua família quando nasce um filho. Uma das principais forças da nossa Constituição está no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Com as mudanças da sociedade ao longo dos anos, esse conceito de igualdade foi sendo aplicado também a grupos que não estavam citados em nenhum artigo, como a comunidade LGBTQIA+. Hoje, todos os brasileiros podem escolher com quem serão felizes para sempre. E foi dentro dessa ideia de igualdade irrestrita entre as pessoas que o Supremo Tribunal Federal, num julgamento histórico em 2011, reconheceu oficialmente a união homoafetiva. Aqui, o reino é da igualdade absoluta, pois não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. Quem ganha com a equiparação postulada pelos homoafetivos? Quer dizer, os homoafetivos. Muito bem, e quem perde? Ninguém perde. Como é que foi esse julgamento para você? Cada voto eram 2 ou 3 lágrimas que caíam. Porque negar o casamento é um direito a pessoa casar com outra do mesmo sexo, com quem a pessoa se identifica plenamente, se realiza, é feliz. Todo mundo tem um direito a ser feliz. A luta pelos direitos de quem tem um amor que não ousa dizer seu nome. A gente pensou em morar na Amazônia, se esconder numa chácara de amigos. Tudo porque David é inglês e a lei é clara. Para ter visto permanente, o estrangeiro precisa ter filhos no Brasil, emprego fixo ou casar com uma brasileira. Tony quase providenciou um casamento que só existiria no papel entre a própria mãe e o homem que ama. Tudo pelo meu filho, que eu quero a felicidade dele. Não foi preciso. David arranjou trabalho no Brasil. Um gosta do outro. E a lei não prevê isso.